Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Seguimos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 agora, e esse capítulo 8, mas também o 9, trazem coisas muito importantes, fechando talvez alguns arcos e fazendo memória àquilo que estudamos no início do capítulo. Vamos lembrar que a carta é uma carta grande e é uma carta, né? Ou seja, os assuntos vão seguindo. Paulo agora está respondendo perguntas, né? Primeiro ele fez uma exortação no início da carta e agora ele vai voltar a fazer exortações, mas em resposta a dúvidas da comunidade. Capítulo 8, portanto, versículos de 1 a 6, vamos estudar hoje. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência. Mas a ciência incha, é a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existem aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, aqui, antes mesmo de entrar no assunto da carne sacrificada aos ídolos, que vai ser assunto do próximo trecho, nós vamos falar da questão de Deus e dos ídolos. Tem que ficar muito claro para mim e para você que só existe um Deus. Só existe um Deus. Isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Eu vou perguntar para você, está claro para você que só existe um Deus? Você fica pensando, mas e outras religiões e tal que falam de Deus? Outras religiões falam de Deus, mas é o seu Deus? É o Deus único? Então isso precisa ficar claro. Porque quando nós rezamos a profissão de fé, nós rezamos que só existe um Deus. É claro que aquele credo que a gente costuma rezar todos os domingos na missa, não deixa tão claro isso para quem não conhece o credo niceno-constantinopolitano. No credo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pronto, já acabou, não precisa mais nada. Só esse pedaço já fala que você crê num único Deus que criou tudo, que existe, que dá para ver e que não dá para ver. Que tem coisa que Deus criou e não dá para ver.
Um exemplo, e nem são coisas espirituais, tá? Tem coisas pequenininhas e tem aquilo que é, para os nossos olhos, transparente como o ar. Não é um vazio, a gente vive numa atmosfera, mas a gente vê tudo que está na atmosfera? Não, mas foi Deus que criou. É um exemplo, fora aquilo que é espiritual. Então isso precisa ficar claro, porque é a base de tudo aquilo que Paulo vai falar depois. Para o nosso entendimento de como a gente vai se relacionar com as outras realidades. Mas já eu tenho um amigo que ele crê que existe uma crença aí de pedras. Eu até falei isso de outras vezes, já toquei isso nesse assunto aqui. E essas pedras, energia das pedras e tal, tem uma pedra aqui. E um amigo, sua amiga, talvez um parente seu, tenha crença nisso. Você chega na casa da pessoa, é um monte de fumacinha, um monte de incenso, pedra, não sei o que, imagem e tal, um negocinho que faz barulho quando bate o vento ou quando a pessoa passa, um sininho, e ela acredita que ali tem entidades ou outras realidades espirituais que agem sobre aquilo lá. Bom, você vai respeitar, mas para você que é católico, que é cristão, só existe um Deus. Na época de Paulo, tinha lá a crença greco-romana, né? Então, assim, os romanos dominaram todo o mundo ali ocidental, pelo menos a grande parte do mundo ocidental era dominado pelos romanos, né? E ali cada povo tinha uma crença, desde crenças voltadas para a natureza, né? O Deus que controla lá o verde e tal, controla a pedra, isso. Crenças de deuses que controlam emoções, deuses que controlam a questão das guerras, aí já entra muito na questão do greco-romano, né? Zeus, deus do céu e do trovão, o outro é o deus Marte, né? Da guerra, e assim por diante, cheio, sim, ó, borbulhando. Império Romano tinha um panteão de coisas. Só que o cristianismo veio com um Deus só, que é a mesma fé que vem de Abraão, de Israel. E Israel sempre com um único Deus, um único Deus, um único Deus. Tem que ficar claro para mim e para você que só existe um Deus. Até hoje, existem muitas denominações religiosas por aí, e algumas que são chamadas por todos de seitas também, e que existe para elas vários deuses. E para outras, um único Deus também. Mas se esse Deus não for nosso Senhor Jesus Cristo, não for o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus único. Convido você a terminarmos essa pequena reflexão, mas que precisa ser muito clara para nós, muito clara, rezando o credo. Porque aquilo que a gente reza no credo é o que a gente crê. É a nossa profissão de fé. E toda missa dominical nós somos convidados a rezar a profissão de fé. Como a gente está acostumado, é muito comum que a gente reze no automático. Assim como o Pai Nosso, como a Ave Maria, como outras orações devocionais, mas não deveria ser assim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos anotar no nosso diário. Temos aqui princípios eternos, porque todo esse trecho aqui você pode anotar todo ele, dos versículos 1 ao versículo 6, são princípios eternos. Ou seja, essa é uma forma de funcionar do reino de Deus e verdades a respeito dele, de Deus e do seu reino, que não vão mudar. Então, é princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Convido você que é novo aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Seja muito bem-vindo para fazer o estudo bíblico conosco, a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib. E você é o nosso convidado especial. Convido a se inscrever, a acionar o sino da notificação, deixar o seu like e também o comentário, porque eles evangelizam. O seu comentário é importantíssimo aqui no canal, porque é a sua partilha, é aquilo que Deus está realizando na sua vida que contagia a nossa também. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para fazer o estudo bíblico conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.